Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos chegando dentro dessa oportunidade para mais um momento amigo, um momento especial. E eu quero, nesta chegada, desejar a você e a toda a sua família muita paz, saúde, proteção e que este mês de maio venha a ser o mês do seu testemunho em nome do Senhor Jesus. Bom, gente, para nós já ganharmos tempo nessa chegada, eu vou pedir para você deixar o seu like e também compartilhar essa live em todas as plataformas das redes sociais. Facebook, Instagram, no Telegram, também no X, WhatsApp, Messenger. Mande para todo mundo, porque essa live ela está muito interessante, tá? Eu tenho aqui algumas perguntas que me foram feitas e eu quero estar respondendo estas perguntas, tá? Aqui dentro dessa oportunidade. Peço a você que está nos acompanhando que você possa permanecer aqui conosco e também lançar e fazer as suas perguntas para que nós possamos crescer um pouco mais na presença do nosso Deus. Inclusive, antes de nós lançarmos aqui, né, as respostas das perguntas que nos foram feitas, eu quero convocar você e toda a sua família para nós entrarmos em jejum e oração neste sábado, dia 3, a partir das 6 horas da manhã, ao vivo. Nós estaremos com todos vocês neste sábado, 6 horas da manhã. Será um jejum das 6 da manhã ao meio-dia, por todos os nossos canais. O canal Pastor Claudinei Oliveira, também o meu amigo Pastor Giovanni Dias, no canal Povo da Fé e Povo da Fé Oficial. Tá? Nós daremos início às 6 horas da manhã e vamos entregar esse propósito de jejum no horário do meio-dia. Tá? Aí você pode perguntar, mas por que, pastor, esse jejum? É justamente devido ao que está acontecendo no Brasil e a gente percebe que há uma nuvem negra, há uma batalha espiritual que está travada. Eu falo para você porque eu posso pressentir, sabe, esse peso espiritual. Do que é isso? É exatamente dessa cantora que está no Brasil para fazer não apenas um show, mas para fazer um ritual de invocação dos espíritos da escuridão aqui sobre o nosso país. Eu ainda mostrei para vocês na live de ontem. Quem não assistiu tem a oportunidade de entrar lá e assistir aqui no canal. Você vai ver que todo o simbolismo satânico já estão sendo preparados para ser apresentado na areia da praia de Copacabana. A gente percebe que já tem aproximadamente uma semana que pessoas do Brasil inteiro e do mundo inteiro estão fazendo vigílias, constante vigília, não de oração, mas vigília sem dormir, esperando na frente do hotel Copacabana Palace, que seja um aceno, né, da cantora Lady Gaga, né? E para você entender o absurdo que chegou, tem pessoas que, para não perder, né, o lugar e não perder a oportunidade de, quem sabe, ela aparecer e dar um tchau da janela do hotel, então o que muitos fizeram? Compraram pacotes de fraldas geriátricas, né, que são fraldas para idosos, pessoas que estão com problema, né, de fazer as suas necessidades fisiológicas. Enfim, você sabe muito bem o que é uma fralda geriátrica. Muitos compraram pacotes de fraldas geriátricas para estarem ali, sem perder o lugar. Se precisar defecar ou urinar, faz isso na fralda para não sair do lugar. Tamanho a idolatria, tamanho a loucura. E eu fico observando e pensando, e ver o pensamento da seguinte forma: se essa gente fizesse pelo menos 1% pelo evangelho do que eles estão fazendo por uma mulher que é comedora de vegetais igual eu e você e igual todos nós, o mundo seria, espiritualmente falando, infinitamente melhor. Dá uma olhada nisso daqui. Eu vou colocar para você aqui uma imagem, né, que eu recebi. Dá uma olhada nisso aqui. Olha a multidão de pessoas fazendo uma vigília na frente do hotel Copacabana Palace. Para quê? Para, quem sabe,
a cantora aparece na janela, né, do seu apartamento lá do hotel e acena com um tchau. Os moradores dessa região, né, estão totalmente desconfortáveis e perturbados pelo barulho e pela situação tenebrosa que vem acontecendo, que a gente não precisa nem comentar o que está acontecendo, sabe? Então, o que nós percebemos? Percebemos que há uma legião de demônios, espíritos controladores e manipuladores, que estão pairando sobre o nosso país. Quando você olha para uma imagem como essa, o que vem na sua mente? Dá uma olhada. Gaga! 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 Tem como nós falarmos que isso daqui é apenas um amor, um sentimento de um fã para com um ídolo, né? Na verdade, é um ídolo, né? E é um ídolo que se move. Isso aqui é demônios, isso aqui é a loucura, é o descontrole, é a paranoia. E lá na essência, a gente sabe que isso daqui é a ausência de Deus, é a ausência do Espírito Santo. A ausência da presença do Criador leva o ser humano a automaticamente idolatrar e adorar outro ser humano. Olha isso daqui, dá uma olhada. E assim você vai olhando, você vai percebendo, eu creio que você vai entender o que eu vou te falar. Mas é um povo esquisito, né? Um povo estranho, uma coisa, não sei o que dizer para você. Eu só sei dizer que são pessoas pesadas, que há uma carga espiritual negativa muito grande que envolve o Rio de Janeiro e o Brasil, e é por isso que nós estamos aqui te convocando para, nesse dia 3, sábado, entrar conosco nesse grande jejum de 6 horas. É um tempo curto, mas é o suficiente perante Deus para nós buscarmos o livramento para aqueles que nós amamos. O livramento para aqueles que nós automaticamente temos um sentimento verdadeiro por ele e por ela. Que Deus venha guardar nossa casa e a nossa família do acidente, né, do atropelamento, da bala perdida. Que venha nos livrar de todos os males que vêm para afligir a nossa sociedade. Então, 6 horas da manhã, estaremos aqui pelo canal Pastor Claudinei Oliveira e também pelos canais Povo da Fé e o Povo da Fé Oficial, que é o canal do meu amigo Pastor Giovanni Dias. Inclusive, eu quero lançar para você aqui agora um desafio para esse mês de maio, tá? Eu vou até colocar na tela aqui para você entender o desafio. Ó, aqui está, o canal Povo da Fé Oficial, tá? Eu quero lançar para você o desafio. A gente percebe que tem ali 88.500, né, inscritos nesse canal. Falta 11.500 para chegar a 100 mil. Aí o canal é verificado e recebe uma placa e assim o evangelho se expande muito mais. Eu quero pedir a você que se inscreva no canal Povo da Fé Oficial. Eu ainda falava com o pastor Giovanni hoje e nós combinamos esse desafio de até o final do mês de maio, 100 mil inscritos. O que você acha? Dá para fazer isso aí? Dá para nós chegarmos lá ou não? Vou pedir para você fazer o quê? Que você compartilhe o link desse canal que está aqui abaixo na descrição, que você compartilhe com no mínimo 5 pessoas, dizendo, ó, inscreva nesse canal, porque nós vamos entrar em jejum por esse canal, por você, pela sua família, neste sábado. E no decorrer de toda a semana, divulgue. Está aqui na descrição. E os moderadores também estão colocando aqui na linha do tempo o link. Esse link azulzinho aí do canal, clica em cima que você já será direcionado para o canal Povo da Fé Oficial. E lá você vai se inscrever, ativar o sino das notificações e nós vamos para cima, rumo aos 100 mil inscritos. O que você me diz? Dá para chegar lá ou não dá? Eu tenho certeza que dá. É só nós nos esforçarmos, a quantidade que nós estamos aqui. Se compartilharmos com mais 5 pessoas, já dá para você fazer a matemática aí
de que nós vamos alcançar muita gente, tá bom? E até o final do mês, vamos chegar a 100 mil inscritos, tá bom? Combinado assim? Deixa eu responder algumas perguntas aqui agora. Eu vou responder algumas perguntas. Eu peço a você que está aqui conosco, que você possa, se você não deixou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, chame todo mundo e vamos para cima. Vamos responder aqui algumas perguntas nesse momento. Eu estou com a garganta tanto quanto arranhando e doendo, tá bem difícil. Você pode perceber que a minha voz tá falha, mas eu preparei umas respostas aqui, que eu fiz uma gravação e vou colocar, mas eu estou aqui. Eu estou aqui vendo a sua escrita na linha do tempo e nós vamos respondendo na medida do possível, tá bom? Vamos lá. Olha as respostas das perguntas que me foram feitas. Então, qual é a pergunta? O que acontece com o nosso corpo quando nós entramos em jejum, quando nós estamos jejuando na presença do Criador de todas as coisas? Acontece algo muito assim, interessante. Né? Acontece algo interessante, que é o quê? O nosso corpo, né, ele entra em estado de alerta. Né? O nosso corpo entra em estado de alerta. O nosso corpo ele entra em estado de alerta. De que maneira? Porque por nós estarmos em jejum, então o nosso corpo entra em estado de stand-by, em estado de defesa, por não estar recebendo a alimentação que ele deseja no decorrer do período que nós estamos em jejum. Você sabe que nós abrimos um jejum pela manhã e geralmente pela manhã a maioria das pessoas tem o hábito de tomar um café, de tomar um chá, de comer alguma coisa. E quando o corpo não recebe isso e as horas vão passando, então o corpo entra em estado de alerta. E durante esse estado de alerta, o sangue do nosso corpo, ele, diante de uma inteligência divina, ele é direcionado para os órgãos vitais, tá? Para os órgãos vitais que faz a nossa vida acontecer. Quais são os órgãos vitais que faz a vida acontecer? O cérebro, o coração e o pulmão. Esses três órgãos, eles é que faz a vida acontecer. Tá, pastor, mas e os outros? Tudo é uma máquina, é uma engrenagem. Mas os três principais, tá? Os três principais é o que faz a máquina, né, do corpo funcionar. Sem o fígado, não tem como o rim funcionar, né? Porque é o fígado que tira as proteínas que vêm do líquido e ele distribui para o corpo. Depois que tira, então, aí o líquido vem para a bexiga, só o líquido sem nada de proteína, e da bexiga a pessoa urina. E assim sucessivamente, né? Tira a proteína que vem do alimento sólido e manda para o intestino, e ali a pessoa elimina. Então, o fígado ele é indispensável no corpo humano. Se o fígado parar, o ser humano morre, sabe? Então, os três principais órgãos, quando o corpo entra no estado de alerta, esses três principais órgãos, ele recebe todo o sangue do corpo: o cérebro, o coração e o fígado. Uma vez que esses três órgãos recebem todo o sangue do corpo, não é que o sangue do restante do corpo desaparece, não. É que a maioria do sangue que está no corpo é direcionado para esses três órgãos. E isso acontecendo, acontece um movimento muito interessante dentro do corpo humano, que é o quê? Por esses três órgãos estar recebendo mais sangue, então o intestino, né, ele começa a funcionar em forma de limpeza. A bexiga começa a funcionar em forma de limpeza. Começa a acontecer uma faxina dentro do ser humano. A pessoa começa a ter uma faxina por dentro dele e por dentro dela. Você sabe que dentro de cada um de nós existe um esgoto. Misericórdia, pastor. Dentro de cada um de nós existe um esgoto. E quando nós entramos em jejum, é como se alguém passasse com uma vape, lavando as paredes desse esgoto, sabe? Lavando e esfregando a parede desse esgoto, quando nós estamos em jejum. É a mesma coisa que, sabe quando você tem uma caixa de gordura aí na sua casa, que você tira aquela tampa, você olha assim e diz, nossa, que coisa nojenta. E ali você tira toda aquela sujeira que está entupindo a caixa de gordura, lava as paredes daquela caixa de gordura e deixa ela perfeita, né? Você olha assim e diz, nossa, nem parece que é aquilo que estava antes.
assim é o jejum dentro do nosso organismo. Ele lava as paredes do intestino, lava as paredes da bexiga, ele faz uma faxina acontecer dentro de nós. Então, o primeiro grande resultado e benefício bom do jejum é que ele nos limpa por dentro, faz nós eliminarmos aquilo que há muito tempo está encrostado, sabe, preso dentro de nós, causando até mesmo mancha na pele, causando muitas das vezes mau hálito, causando muitas das vezes aquele suor com um odor forte, causando em nós vários tipos de problemas. Então, o jejum elimina essa sujeira que está dentro de nós, devido o corpo entrar em estado de alerta e direcionar o sangue para 3 órgãos vitais, que é o cérebro, o coração e o pulmão. Como jejuar corretamente? Tá? Vou pedir para você, gente, mais uma vez, deixa o like e compartilhe, chame todo mundo, tá bom? Chame todo mundo. Como jejuar corretamente? Eu vou responder também a pergunta da professora Michele. Eu falei a primeira parte, a importância, né, do jejum para o corpo. A segunda, a importância do jejum para o lado espiritual, e já eu vou falar a importância do jejum para a nossa alma, tá bom? Mas a terceira pergunta é: como jejuar corretamente? Como que eu faço um jejum correto? Pastor, qual o jejum que é certo? Qual o jejum que eu posso fazer que é um jejum certo? Qual seria? Veja bem, o jejum correto, o jejum certo na presença de Deus, ele agrega vários comportamentos. Mas eu entendo, biblicamente falando, que o principal de todos esses detalhes de um jejum correto na presença de Deus é nós jejuarmos dotado de uma humildade, tá? de uma grande humildade, e que essa humildade nos leve a entender que o jejum não mudará a Deus. O jejum correto é aquele jejum que eu faço, que eu apresento perante Deus, revestido de humildade, tá? De humildade, uma humildade em que eu passo a praticar e a entender que o meu jejum não vai mudar a Deus. Nós não jejuamos para mudar a Deus. Até porque não tem como o ser humano praticar nada nesta terra que essa atitude venha mudar a Deus. O jejum não muda a Deus, de maneira nenhuma. Como assim, pastor, o jejum não muda a Deus? Se o povo de Nínive jejuou e Deus mudou a sentença que tinha feito para com aquele povo, o jejum do povo de Nínive não mudou a Deus. O jejum do povo de Nínive mudou a vida deles. E pela vida deles mudar, o resultado veio através dessa mudança, que foi o livramento, que foi a sentença de morte que estava pronta para eles. Uma vez que eles mudaram, a sentença não foi praticada. Você consegue compreender? Então, o jejum não muda Deus. Tem pessoas que jejuam para mudar Deus. Tem muita gente que entra em jejum na intenção de mudar Deus. Eu vou fazer um jejum para Deus não pesar a mão na minha vida. Isso não existe. Quando nós jejuamos, o nosso jejum não é para mudar Deus. O nosso jejum é para mudar nós. E quando nós mudamos, tudo que está à nossa volta muda. Tudo que está dentro de nós muda. A sentença que era para nos destruir se transforma em sentença de vitórias. A sentença de morte se transforma em sentença de dias prolongados. A Bíblia diz que o rei Ezequias estava em cima de um leito de morte. Ele ia morrer. Ele ia padecer. O profeta Isaías chegou diante de Ezequias e disse assim, bota a tua casa em ordem, porque você não vai se levantar desse leito, não. Você vai morrer. O Senhor está mandando te avisar que você não se levantará desse leito. A Bíblia diz que ele fez o quê? Ele virou o rosto para a parede e fez uma oração dizendo, Deus, tenha misericórdia da minha vida. Lembra-te que um dia eu andei com muita fidelidade na tua presença. Lembra-te que um dia eu respeitei os teus desígnios, a tua palavra, eu te obedeci.
Lembra-te que um dia eu fiz o bem para Israel. Lembra-te e tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que Isaías estava no pátio. Deus manifesta a sua grandeza, desce ali e diz assim: Isaías, volta lá e diga para ele que ele está perdoado e que eu estou acrescentando mais 15 anos da sua vida. Isaías volta e diz para o rei: rei, o Eterno está mandando te avisar que ele está te perdoando e está te acrescentando mais 15 anos de vida. Aí eu pergunto para você, essa oração de Ezequias mudou a Deus? Não. Essa oração de Ezequias mudou ele. Ele mudou. Porque ele estava em um leito de morte cheio de perversidade, cheio de orgulho, cheio de presunção, cheio de autossuficiência. Quando chega a sentença de morte, ele se vira para a parede, se humilha perante Deus e essa humilhação mudou o rumo da sua vida. Então, o jejum é um ato de humilhação que muda não a Deus, mas que muda a pessoa que está jejuando. Quando eu jejuo, a mudança acontece dentro de mim. Quando eu jejuo, a mudança acontece ao meu redor. Quando eu jejuo, a mudança acontece nos meus pensamentos, nas minhas vontades, nas minhas intenções. Quando eu jejuo, a mudança acontece na minha pessoa. Então, como jejuar corretamente? Nós jejuamos corretamente, vestido de humildade, e acima de tudo, o jejuar corretamente, que a pessoa me perguntou, além desses detalhes que eu estou dizendo, o jejuar corretamente o dicionário da língua portuguesa diz, e de todas as línguas também diz, que jejum é abstinência total ou parcial de alimentos sólidos ou líquidos. Escuta, o jejum é abstinência total ou parcial de alimentos sólidos ou líquidos. Abstinência por um tempo, é claro. Então, como jejuar corretamente? Você jejua corretamente abrindo o seu propósito de jejum logo quando você acorda pela manhã, dobra o seu joelho ali do lado da sua cama e abra o propósito. Deus, eu estou aqui, vou ficar sem comer, um exemplo, sem comer e sem beber por 5 horas. E eu estou fazendo isso nessas 5 horas em um propósito de que o Senhor manifeste a tua grandeza e tenha compaixão e me entregue tal resposta, tal bênção, tal milagre. E assim você vai abrir esse propósito e Deus vai trabalhar sobre a sua vida. Quando você for entregar o seu jejum, que cumprir as horas, você não vai cumprir as horas e sair correndo para comer. Você vai dobrar os seus joelhos novamente e vai dizer: Deus, muito obrigado por essas horas que eu permaneci na tua presença jejuando. Eu quero agora que o Senhor receba a minha pessoa e também o meu sacrifício. Receba a minha pessoa de uma forma cheia de misericórdia da tua parte. Me receba e receba também o meu jejum. Entregou? Entreguei. Volta a comer e a beber normalmente. Esse é o jejum correto. Tá, pastor, mas esse é um jejum total e parcial. Parcial, você vai se abster de alguns alimentos. Você vai se abster de alguns tipos de alimentos, sólidos ou líquidos. Você vai se abster para que você possa, neste período, crescer na presença do eterno Deus. Você conseguiu compreender? Então, como jejuar corretamente? Jejum é abstinência total ou parcial de alimento e o grande detalhe é nós fazermos um jejum vestido de humildade, consciente de que o jejum não mudará a Deus, mas mudará a nossa pessoa. Tá bom? Vamos lá. Vamos para mais uma pergunta? Qual a importância do jejum para a alma? Veja bem, a alma é a sede dos sentimentos. A alma é a sede dos sentimentos. Todos os sentimentos que nós temos, esse sentimento não parte do nosso corpo. Esse sentimento não parte do nosso corpo. Eu estou sentindo vontade de tomar água. Esse sentimento não é do meu corpo. Esse sentimento é da minha alma. É a minha alma que determina as vontades dentro de mim. E quando eu entro em jejum, o jejum ele atua diretamente em cima desses sentimentos. Quais sentimentos? Em cima das minhas vontades, em cima das minhas decisões, que é as minhas escolhas. Então, quando eu entro em jejum, minhas vontades e minhas decisões, que são as minhas escolhas, elas passam a ser tomadas
dentro de uma disciplina de equilíbrio. Por quê? Porque quem controla o apetite controla qualquer outra vontade. Quem controla o apetite controla qualquer outro tipo de comportamento. Escuta, se você conseguir disciplinar a tua fome, você conseguirá disciplinar qualquer outra coisa na sua vida. Se você conseguir disciplinar a tua sede, você conseguirá disciplinar qualquer outra coisa na sua vida. Por quê? Porque a primeira coisa que o ser humano pede em vida é comida e bebida. Quando nós viemos a esse mundo, quando nós chegamos aqui na Terra, a primeira coisa que eu e você pedimos foi comida e bebida. Eu quero comer, eu quero beber. De que maneira? Nós pedimos pelo peito da nossa mãe. Nós choramos pelo peito da nossa mãe, mesmo ninguém aqui fora tendo ensinado nós que ali sairia comida, que ali sairia bebida. Nós chegamos a esse mundo. Quando nós chegamos aqui, a primeira coisa que nós fizemos foi pedir comida e bebida. Por quê? Porque isso nós vamos carregar para o resto da vida conosco, essa vontade, essa fome e essa sede. Porque é isso que prova que nós estamos aqui nesse plano. E quando eu disciplino essa fome e essa sede, eu estou disciplinando a minha própria vida. Eu estou disciplinando minhas vontades. Eu estou disciplinando minhas ações, minhas escolhas. Então, o benefício do jejum para a alma é essa disciplina. O benefício do jejum para a alma é esse comportamento varonil, esse comportamento de equilíbrio, esse comportamento de sensatez. A nossa alma recebe esse impacto de sensatez, de equilíbrio, de disciplina. Você que está conosco, que sempre jejua, que sempre está fazendo as campanhas de jejum conosco, chega um ponto que você está tão envolvido com o jejum que a tua alma começa a se disciplinar e a desenvolver um hábito ao ponto que várias vezes no decorrer dos dias que você não está em jejum, mesmo assim, a tua alma, ela emite uma mensagem de alerta para você. Então você está pela manhã, você acorda pela manhã, você vai tomar o seu café. Quando você pega a xícara da mão, vem uma mensagem. Se já aconteceu isso contigo, escreva na linha do tempo. Vem uma mensagem dizendo assim, jejum. Aí você pega a xícara, você vai levar na boca, você lembra do jejum? Aí você diz, não, hoje eu não estou jejuando, eu posso tomar. Mas a mensagem veio. Você está entendendo? Você senta para comer, quando você pega algo que você vai comer, na hora vem a mensagem. E o jejum? Aí você toma aquele impacto por dentro e aí você lembra, eu não estou em jejum. Graças a Deus, eu posso comer. E aí você come. Mas por que essa emissão de mensagem dizendo, né? Mesmo num dia que você não está jejuando, ainda assim a tua mente recebe essa mensagem do jejum. Por quê? Porque a nossa alma começa a viver essa disciplina. A nossa alma passa a viver essa conexão de equilíbrio, essa conexão de vigilância, essa conexão de alerta. Assim como a nossa alma, ela passa a dar esse alerta, a viver esse alerta não serve só para o jejum. Quando nós jejuamos, esse alerta se estende para muitas outras decisões da nossa vida. Como, por exemplo, alguém te afronta e você, na hora que vai explodir, algo fala dentro da tua mente, calma, calma, não faça isso. E você toma até um susto. Parece até que alguém te gritou contigo. Você toma um susto, respira fundo e não fala o que era para ter falado. E não xinga como você desejava ter xingado. E não agride como você desejaria ter agredido. Por quê? Porque o jejum traz essa disciplina para a alma. Traz esse equilíbrio para a nossa alma. O jejum coloca dentro da nossa cabeça uma vigilância muito grande, que essa vigilância é desenvolvida no dia a dia, ao ponto que você passa a ser um homem e uma mulher com a alma disciplinada na presença de Deus. Está conseguindo compreender? Deu para entender?
Vamos lá, vamos para mais uma resposta. Já vou responder o Magno Camargo. Magno Camargo, que está aqui perguntando também, tá bom? Vamos continuar aqui. Eu tenho pelo menos mais 2 perguntas que já foram formuladas e eu vou responder vocês. Depois eu abro para as perguntas aqui ao vivo, tá bom? Remédio não quebra jejum. Obrigado, Davi, colocou aqui na linha do tempo. Tempero de comida não quebra jejum. Remédio não quebra jejum. Santa Ceia não quebra jejum. Você está entendendo? Já respondi aqui o Magno Camargo, né? Está respondido, Magno? O tempo de jejum interfere no resultado daquilo que buscamos? Tomar remédio quebra jejum? O jejum é válido quando dormimos durante uma parte do período? Eu já respondi sobre a questão de dormir, que você dormir não quebra o jejum. Você abriu o propósito de jejum, teve a oportunidade de dormir porque é um dia de folga sua, isso não quebra teu jejum. Você abriu o propósito, não tem nenhum problema. Pode descansar, continuar descansando em jejum, tá bom? Tomar remédio quebra jejum? Eu já acabei de falar que remédio não quebra jejum. O tempo de jejum interfere no resultado daquilo que buscamos? Também não. Também não. De maneira nenhuma. O tempo de jejum interfere na nossa disciplina. O tempo de jejum interfere na nossa disciplina. Por exemplo, eu consigo ficar 3 dias sem comer e sem beber. Um exemplo. 3 dias sem comer e sem beber. Isso vai fazer de mim alguém mais especial do que alguém que jejuou 5 horas, um jejum parcial, tomando água e comendo uma fruta? Vai fazer de mim alguém mais especial? Não. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Todos seremos especiais perante Deus e todos alcançaremos a resposta da parte de Deus. Tá? Você conseguiu compreender? Então não é o tempo que vai pesar, de maneira nenhuma. O que vai pesar é a nossa entrega. O tempo pesa na nossa disciplina. Porque se eu consigo ficar 3 dias sem comer e sem beber, eu estou mais disciplinado do que aquele que ficou 5 horas sem comer e sem beber. 5 horas em jejum, com jejum parcial. Se eu conseguir ficar 3 dias sem comer e sem beber, eu estou mais disciplinado do que quem ficou apenas 5 horas. Isso é natural, é normal. Então, o que faz a diferença é a disciplina da pessoa, mas não a resposta de Deus ou a grandeza de Deus. Deus vai ver os dois como 2 que jejuaram, como 2 pessoas que jejuaram. Porém, a disciplina pessoal, aí sim faz a diferença, porque se eu conseguir ficar 12 horas sem comer, eu estou mais disciplinado do que quem ficou 5 horas, do que quem ficou 7. Se eu fiquei 1 dia sem comer, eu estou mais disciplinado do que quem ficou 12 horas. Isso é natural. Obrigado a todos que estarão nos ajudando. Obrigado, Márcia, pelas palavras. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Ritinha, que Deus te abençoe poderosamente. Ritinha também tem nos ajudado sempre. Obrigado, Sabrina. Obrigado a todos vocês que estarão nos ajudando. Milagre extraordinário. É o segundo mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. A sua mão se estendendo, é o coração de Cristo se acendendo em ti. A chama. Essas crianças que estão em Amatanda, no continente africano, em Moçambique, essas crianças estão hoje, né, vivendo uma situação favorável, tendo um prato de comida, como você está vendo, arroz, feijão, um pedaço de carne de frango, que é o prato nosso, dos nossos filhos, da nossa família do dia a dia. Quem aqui no decorrer da semana, né, não passa por esse processo de um arroz, um feijão, uma carne de frango, um ovo frito? A situação deu aquela apertada em alguma altura do mês, um arroz, um feijão, uma carne moída com batatas, né? Isso aí faz parte do nosso prato, tá? Ninguém aqui está esbanjando riqueza, ostentando e se exibindo. Isso aqui é a nossa realidade, sabe? Muitas das vezes, para dar aquela quebrada, né? Aquela incrementada e aquela improvisada que só as mulheres, mães de famílias aqui sabem, vai lá e faz um macarrão, joga uma massa de tomate ali pelo meio, né? Prepara ali alguma coisinha para acompanhar, e é isso, essa é a nossa vida, tá? É a nossa vida. Eu acredito que desde
do melhor até o pior que está aqui, é a vida de todos nós. E é isso que as nossas crianças também estão recebendo, essa alimentação. E eu peço a você, tire uma quantidade que dê aproximadamente um prato de comida, 2, 5, 10 pratos de comida, o valor que tiver dentro do seu orçamento, e nos ajude a continuarmos alimentando essas crianças, não só com comida, mas também com roupas, remédios, calçados, sabe? Para que essas crianças possam ter a dignidade e nunca mais, eu falo assim com muita energia, nunca mais essas crianças precisarem armar ratoeira no meio das capoeiras, no meio dos matos, para tentar pegar um rato para comer sapecado com a sua família. Para tentar, sabe, capturar um caramujo brabo, um caramujo venenoso, para comer com a família. Olha isso. Isso aqui não é montagem, isso aqui é a realidade. Nós, para a glória de Deus, tiramos essas crianças e essas famílias, sabe, do meio dos pastos, do meio dos matos, armando ratoeiras para pegar um rato para comer sapecado. É isso, é rato mesmo, não é brincadeira não. Olha aí, ó, a ratazana peluda na mão do pastor, sabe? E graças a Deus nós conseguimos, com a ajuda um pouquinho de cada um, nós conseguimos tirar essas crianças, tirar essas viúvas, tirar esses órfãos desta situação de extrema miséria, de extremo sofrimento, e nós conseguimos gerar vida e vida abundante sobre a vida dessas crianças. Dá uma olhada nisso daqui. Você que está nos acompanhando, mais uma refeição aqui em Amatanda. E aqui, ó, temos o arroz, tá? Temos também um feijão muito bonito. Temos também aqui, ó, o pastor Giovanni servindo o frango. Olha que frango suculento. O frango. Temos também a maçã, que é uma fruta, né, que serve como sobremesa. Temos o suco de manga, uma polpa natural para as nossas crianças. Sem contar que o Dr. Luiz está aqui também entregando o remédio para desparasitar todas as crianças que estão enfrentando esses problemas de barriga grande, água que não foi tratada e muito mais. Pastor Gabriel chegou aqui também para nos ajudar a servir, e você que está nos acompanhando não pode ficar de fora desta grande bênção da parte de Deus. Vamos continuar servindo as nossas crianças? As nossas crianças estão sendo servidas graças a Deus e graças a vocês. Eu tenho tirado, sabe, do meu trabalho com a minha esposa, nós temos tirado a nossa porção e enviado para lá também para ajudar essas crianças. Pastor Giovanni, né, juntamente com a missionária Kelly, sua esposa, tem tirado e enviado para lá. Cada um de nós estamos fazendo a nossa parte, e é por isso que o trabalho está indo avante. Olha essas maçãs aí, ó. São maçãs que você daria para os teus filhos ou teus netos comerem sem nenhum medo, porque são maçãs, sabe, frescas, sabe? Maçãs frescas que são servidas semanalmente para as nossas crianças. Então, não deixa esse trabalho morrer, não deixa essa situação de dor e sofrimento voltar sobre as famílias e sobre as vidas ali em Amatanda, ao ponto das pessoas precisarem voltar a procurar rato pelos brejos, a procurar, sabe, no meio dos pastos, no meio dos lugares úmidos, a começar a procurar caramujo brabo, caramujo venenoso, para comer ferventado na água, como as viúvas, as vovós ali, sempre fizeram até o trabalho começar a acontecer ali em Moçambique. Olha isso. Isso aqui não é sensacionalismo. Isso aqui é a realidade, a triste realidade. Olha aí, ó, dentro dessa panela, né? Esse monte de caramujo brabo. Para pensar, né? Tem até uma imagem fixada ali em cima, a panelinha com o caramujo depois que ela tirou da casca para dar para os netos comerem. O comentário diz que elas dizem, né, as crianças também comentam, que isso daí é a mesma coisa de você comer uma borracha com aquela baba de quiabo por dentro, uma coisa totalmente terrível, né? Um gosto forte, um cheiro forte, e as crianças comiam isso. E com a ajuda de todos aqueles que têm caminhado conosco, para a glória do nosso Deus, nós temos conseguido reverter esse quadro, reverter essa situação, sabe? E isso não tem dinheiro que paga. Essa é a realidade. Não tem dinheiro que paga a alegria de ter o prazer de substituir essa imagem que você está vendo aí. Escuta, olha aqui.
substituir essa imagem que você está vendo aí por essa imagem aqui. Olha aqui que diferença. Olha o feijão. Se não é igualzinho o feijão que nós comemos em casa. Olha o feijão temperadinho. Olha o frango dentro do panelão. Olha aí, ó. Sobrecoxa de frango, temperadinho, no coloral, no açafrão, na massa de tomate. Olha isso. As crianças se alimentando. Graças a Deus. Graças a Deus, né? E a todos vocês que têm nos ajudado. Uma coisa eu digo para vocês que estão nos acompanhando, e falo assim com toda certeza. Aqui na Terra nós podemos ser até perseguido, desprezado, maltratado, mas a eternidade do nosso Deus nos recompensará por aquilo que nós estamos fazendo. E não é que nós estamos aqui para fazer barganha, não. É que a Bíblia diz que Deus não deve nada para ninguém. E Ele há de recompensar a todos aqueles que têm nos ajudado. Essa é a realidade. Olha o que a Neuza está dizendo. Não consigo comer frango sem tirar aquela baba que tem debaixo da pele. Imagina um caramujo, Neuza. Imagine, né? A gente não consegue comer frango, né, que tem aquela baba por debaixo da pele. Ou até mesmo alguns penujos, né? Não dá para comer. Imagine comer um caramujo brabo. Ferventar, quebrar a casquinha e começar a comer esse... Sei lá, não dá nem para falar o que seria isso, um trem esquisito, né? Deus que me livre e me guarde. Deus que livre e guarde a todos que aqui estão. Isso sem falar que caramujo é um dos transmissores da meningite, né? Então, se só a pessoa comer uma verdura, por ele passar por cima da verdura e deixar aquela gosma e não lavar a verdura direito, já pode ser atingido pela meningite. Imagine comendo ele diretamente, a situação terrível que não é. Mas graças a Deus nós estamos conseguindo. E aqui abaixo no rodapé tem o número do CNPJ, que é o Pix. Temos o número do WhatsApp, tá? O número do WhatsApp, que também é um Pix. E o número das contas, tanto do Itaú como da Caixa Econômica Federal. Você que quer nos ajudar por outras agências, Banco Santander, Banco do Brasil, Bradesco, também o Banco Votorantim, você que quer nos ajudar por qualquer outro banco, entre em contato conosco, que nós te passaremos todos os dados. Você que quer nos ajudar pelo Western Union, Moneygram, pelo Waze, pelo PayPal, entre em contato. Tá? Para você, talvez 10, 50, 100 reais, R$1.000, o valor que seja, pode não fazer a diferença. Mas para alimentarmos essas crianças, você pode ter certeza que faz total diferença. Eu não estou dizendo uma diferença simples, não. Eu estou dizendo total diferença. A sua ajuda fará para as nossas crianças, tá? Está fixado aí acima da linha do tempo também o número das contas. Olha essa imagem aqui, ó. Olha essa imagem para você ver da onde nós estamos tirando essas crianças, da situação de procurar caramujo e rato para um alimento, como você viu, e não só um alimento, mas olha isso, fardos de arroz, fardos de garrafinhas com refrigerantes, tá? Sacolas de bexigas para as crianças brincar, de bolas, bonecas, tudo isso com a ajuda de vocês. E eu sei que Deus há de recompensar todos que têm nos ajudado nesse grande desafio. Olha o tanto de fardinhos de garrafinha de refrigerantes para as nossas crianças. E essas crianças, como nossos filhos, também merecem o melhor. Não só os nossos filhos, não só os nossos netos, mas essas crianças também merecem o melhor, porque nossos filhos, netos, não têm nada melhor do que essas crianças. Todos vieram a esse mundo e estão aí querendo apenas viver, querendo apenas crescer de uma maneira saudável, tá? Então nós contamos com a ajuda de todos vocês. Olha aí, ó, cada uma vindo e chegando com o seu pratinho para pegar comida. Olha as bacias de arroz, né? Tá vendo essas crianças? A gente começa a ver, só Deus sabe, né? Só Deus sabe o amor que nós temos por essas crianças, o amor que nós temos pelas nossas viúvas que ali, né, passaram a ter um pouco de dignidade. Essa é a realidade, né? A Isaura está perguntando, tem nosso jejum dia 30? Temos o jejum dia 30. Depois de amanhã, o grande jejum, 6 horas da manhã, das 6 da manhã às 6 da tarde, 12 horas de jejum, pão e água, tá? Somente pão e água. Amanhã eu volto trazendo mais especial aí um detalhe falando sobre o jejum, tá? Às 11h30 da manhã eu volto falando sobre o jejum e vai ser bênção da parte de Deus, tá bom? Que Deus
abençoe a todos, né? Que Deus guarde a todos vocês, que nós possamos a cada dia nos unirmos mais e mais para fazer total diferença na presença do nosso Deus. Deixa eu orar por você, pela sua casa e por toda a sua família. Altíssimo Deus, na tua presença, eu levanto as minhas mãos apresentando o lar, a casa, a família, a vida dos filhos, do marido, da esposa, de todos aqueles que estarão ajudando as nossas crianças. Repreenda a fúria do maligno e abençoe desde o maior até o menor em o nome de Jesus. Guarde a todos. Muito obrigado, meu Pai, pela vida das tuas filhas e dos teus filhos que estão escrevendo, que estarão enviando os recursos para nós darmos continuidade nas refeições semanais das nossas crianças, que nós possamos dar continuidade na serventia de roupas, calçados, remédios, em nome de Jesus. Abençoe poderosamente a vida de todos que estão caminhando conosco, não deixando faltar o pão, não deixando faltar a água, não deixando faltar o melhor da terra para a família do teu filho e da tua filha. Abençoe desde o maior até o menor, em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Extraordinário, paz e graça, pastor Claudio Oliveira. Hoje estamos aqui com as crianças, dando aqui o alimento. Temos também aqui roupas, né? Temos roupa, temos aqui bolas que nós estamos dando aqui para as crianças. Temos aqui bolas, não faça sacas meu Deus. Enquanto o longa tempo eu tenho sacas aqui. Temos aqui. Bom, tá aí a distribuição que aconteceu nesse final de semana ali, né? Aconteceu nesse final de semana. Olha o tamanho da fila de crianças, fora a quantidade que já está lá dentro do templo, né? Dentro da igreja. Olha a quantidade de crianças. Então, nós contamos com a sua ajuda. Eu vou concluir, eu vou terminar com partes de uma canção que eu peço a você, ouça com bastante atenção a letra dessa canção e que Deus tenha a oportunidade de trabalhar no seu interior para você nos ajudar nesse desafio. Qualquer valor é muito bem-vindo para nós continuarmos com esse trabalho, né? Esse trabalho de missões, de alimentarmos as nossas crianças. Lembrando que os nossos canais parceiros estão à descrição aqui desse vídeo, que é o canal Cozinhando na Suíça, com Neuza Santos, o canal Cortes MME, o canal Milagres Extraordinários Europa, o canal Mulher Extraordinária e também o canal Pastor Claudinei Oliveira. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela interação aqui na Linha do Tempo. Olha aí, a Neuza acabou de colocar aqui, ó, o canal na Linha do Tempo. Dá um clique aí, se inscreva no canal da Neuza e vamos caminhar juntos, em nome de Jesus. Amanhã, 11h30 da manhã, pelo horário de Brasília, eu volto com todos vocês. Deus te abençoe. Forte abraço. Obrigado pela atenção. E vamos para cima em nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal, inscreva para todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, você possa ser notificado e avisado que nós estamos com mais uma live importantíssima. Deus te abençoe. Um abraço. Verdadeiro milagre não muda só o corpo. O verdadeiro milagre transforma o cenário. Milagres extraordinários se abrigam no amor de Deus. Com as mãos estendidas, não apenas para orar, com os joelhos dobrados, não apenas voltar, mas para ajudar, para servir, para alimentar. Venha apoiar essa causa e seja um milagre na vida de alguém. Vem ajudar essa casa a levar alimento aonde não tem. Esse é o ministério Milagres Extraordinários. Milagres
chama-te andar. Esse é o ministério, milagres extraordinários, milagres. Pastor Claudinei Oliveira, junto com toda a igreja, nos chamam pra servir, porque milagres extraordinários